problema é que a gente acha que Deus tem que fazer tudo para você. E você trata Deus como Papai Noel. Vem na igreja, faz sua lista de pedidos. E Deus acha bom que você veio na igreja ainda. E acha que você vem fazendo um favor para Ele. Querida, Deus é Deus. Ele não é teu servo. Ele é Senhor. Não trate Ele como teu servo, teu escravinho, para cumprir tua listinha de pedidos. Eu quero isso, isso e isso aqui. Essa é a minha meta de 2016. E se em dezembro eu tiver feito e não riscado tudo que eu pedi aqui, eu nem venho mais nessa coisa e esqueço de virar para crente. Igual Papai Noel, não existe. Nem Coelhinho da Páscoa. Não trate Deus como assim, porque esse Deus aí que você acha não existe também. Porque Ele não está aqui para satisfazer os seus desejos. Não é o gênio da lâmpada. É o contrário. Peça coisas para Deus que só Ele pode fazer. Peça coisas para Deus que sejam impossíveis. Agora, coisas que você tem que ralar para fazer, faça você. Para de pedir coisas que é de homens para Deus. Peça coisas para Deus que só é impossível pode fazer. Que o cego, quando Jesus chegou na frente do cego, ele falou assim: que queres que eu te faça? Você aqui, de óculos, com os braços cruzados, com a pulseira. Isso, você. Como é que é teu nome? Hã? Marinalda? Ela? Leda. Se eu chegasse para você, Leda, e falasse assim: Leda, o que quer que eu te faça? Eu carnalmente. Me dá um abraço, um beijo. Isso, né? Agora, se eu fosse Jesus, o que você pediria para mim? Saúde. Muito bem. Agora o cego estava na frente de Jesus. Ele pergunta, e Jesus chega para ele e fala: pois não, o que você quer que eu faça? Ele não falou assim: eu quero que alguém me leve no banheiro porque eu estou muito apertado e ninguém me carrega porque eu sou cego. Não, eu quero uma cadeira de rodas para eu andar porque eu estou sentado aqui. Eu quero o número 1 do McDonald's com coca, por favor, sem queijo. Ele não pediu coisas materiais, ele pediu para ver. E você pensa que é óbvio: eu pedi para ver. Não, não era óbvio. Era um milagre. Maria, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi o primeiro milagre? Ele transformou a água em vinho, certo? Aonde? Casamento, certo? Quando Maria chega, a Bíblia diz que tinha acabado o vinho no casamento. Maria chega para ele e fala assim: então, Jesus, acabou o vinho. O que ele responde para ela? Mulher, que tenho eu contigo. Olha como é que ele fala com a mãe. Mulher, que tenho eu contigo. Eu muitas vezes li essa passagem e falei: nossa, Jesus foi grosso, né? Jesus foi grosseiro com a mãe. Sabe o que é o problema? O problema é que muitas vezes Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um dom, Deus nos dá algo e a gente começa a achar que a gente é dono daquilo ali. Maria começou a achar que ela mandava em Jesus. Ele falou: não é hora. Não está chegada a minha hora. Acabou o vinho. E Jesus respondeu: sabe o que quer dizer assim? Mulher, que tenho eu contigo. Ele quis dizer assim, e eu com isso. Foi isso que ele quis dizer. Na versão original, ele quer dizer: acabou o vinho e eu com isso. Não é chegada a minha hora. O problema é que muitas vezes, sabe o que? O meu pastor sempre diz assim: a gente não tem que orar para Deus nos usar. A gente tem que orar para não usar Deus. Maria estava ali usando Deus. Então muitas vezes, gente, não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Porque tem muita gente boa que começa bem e termina mal. Porque no final das contas,
interessa como é que a gente vai terminar. Se Jesus vai olhar para nós e vai dizer serva boa e fiel, ou se ele vai olhar para você e vai dizer serva inútil, só fiz o que eu te mandei. Porque o servo inútil era isso, ele só fazia o que o Senhor mandava. E Jesus diz que o servo bom é aquele que faz mais. É o que anda a segunda milha. Então nós não podemos usar a Deus. Só que Jesus era tão bom, que Maria chegou para os caras lá e falaram assim, tá vendo essas calhas d'água? Ele falou assim, ó. Ela falou, tá vendo aquele homem ali? Vai lá, fala com ele e façam tudo que ele mandar. E Jesus pega e dá a ordem para eles, enchem as calhas d'água e ele transforma aquela água em vinho. Ele honrou a mãe dele. Ele honrou a mãe dele. Só que tem uma outra hora na Bíblia que ele chega, ele está lá pregando no sermão, ele está pregando para um monte de gente, e aí a mãe e os irmãos de Jesus chegam e os discípulos falam assim, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá, eles estão pedindo para vir aqui falar contigo. Aí ele fala assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Na cruz, Maria estava lá chorando. E Jesus falou, mulher, tá aí teu filho. Filho, tá aí tua mãe. Ele olha para João e fala, olha, tu quer um filho para cuidar? Tem aí João. Porque ela queria impedir que ele fosse para a cruz. Ela queria impedir o ministério dele. Então muitas vezes pessoas que foram bom tempo no teu ministério por um tempo, tem horas que tu tem que deixar ir. É aquilo que eu falei, o teu ministério como esposa é uma coisa, o teu ministério como mãe é outra. Mãe vem em segundo, mulher é primeiro lugar. Os teus filhos, vai ter uma hora que eles vão ter que cuidar das esposas deles. Vai ter uma hora que as suas filhas vão ter que cuidar dos esposos delas. E você não vai poder lá se meter, se ela tem que botar o vaso aqui, porque minha mãe vai na minha casa, aí ela quer, ai filha, então eu acho que isso aqui fica melhor aqui, ó. E eu falo assim, tá, eu sei que tu acha, mas a casa é minha, eu ponho onde eu quiser. Aí ela se ofende. Tudo bem? Teria um jeito melhor de falar? Concordo com você, teria. Eu tenho que melhorar. Eu vou melhorar. Só que assim, as pessoas têm que entender que não é porque ela foi um tempo, foi assim, que vai ser sempre assim. Você tem que saber discernir os tempos e as estações. Então você tem que saber o tempo de onde você precisa distribuir o seu tempo. A missão de Maria foi criar Jesus, cuidar de Jesus. Mas isso não deu direito para ela de querer parar o ministério dele, ou antecipar o ministério dele, ou transformar. Talvez ela era amiga da noiva, talvez ela fosse amiga da mãe da noiva. A gente nunca vai saber porque a Bíblia não fala. Por que ela queria? O que ela tinha a ver na festa que o vinho acabou? Por que ela queria que ele multiplicasse o vinho? Nunca ninguém parou para pensar. Talvez, muitas vezes a gente quer usar os milagres de Deus para o nosso benefício. Cuidado. Cuidado. Porque no final, claro, Maria, não vamos tirar o mérito dela. Ela foi a mulher que Deus escolheu para dar a luz para o nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas se até com ela Jesus foi duro, se até para Pedro Jesus chamou de Satanás, por que você acha que ele vai sempre só passar a mão na nossa cabeça? Se na cruz ela estava chorando e Jesus falou, mulher, tá aí teu filho. Filho, tá aí tua mãe. Ele deixou bem claro, olha, se cuidem vocês porque eu estou indo, fui. Nós temos que entender que muitas vezes o que a gente precisa focar é na nossa missão. E pessoas, às vezes o apego com as pessoas, a necessidade de afirmação, a necessidade de estar sempre ali presa, nos impedem de cumprir o nosso chamado.